Já imaginou viver um dia inteiro sem se irritar com nada nem com ninguém? Parece impossível, mas há um caminho. Há uma filosofia antiga que ensina, com firmeza e simplicidade, como deixar de ser refém das próprias emoções. Ela não promete apagar o caos ao redor, mas mostra que é possível manter a serenidade mesmo diante dele. O nome disso é domínio interior. Neste vídeo, você vai entender como cultivar essa habilidade e como ela pode ser a chave para uma vida mais leve, mais lúcida, mais sua. As ideias que vamos explorar não são fórmulas prontas ou frases de efeito. Elas vêm de uma tradição que atravessou séculos ajudando pessoas a enfrentarem guerras, perdas e injustiças com coragem e clareza. E hoje podem te ajudar a não se perder diante de uma crítica, uma notícia ruim ou uma provocação qualquer. Essas lições são simples, mas têm uma profundidade que transforma. E mais do que apenas ouvir, você poderá aplicar cada uma delas no seu cotidiano. Imagine que sua mente é como um mar. Se você não aprende a lidar com as ondas, será jogado de um lado para o outro o tempo inteiro. Mas se você aprende a conduzir o leme, mesmo quando as águas estiverem agitadas, você se mantém firme. Essa metáfora representa o que Epicteto quis dizer ao afirmar que, embora não controlemos os ventos, podemos ajustar as velas. As circunstâncias vão oscilar, mas a direção da sua mente pode permanecer sob o seu comando. A calma verdadeira não é ausência de problema, é capacidade de agir com clareza no meio dele. E isso começa com algo muito concreto: o que você pensa. Quando sentir raiva ou ansiedade, antes de reagir, pause. Observe os pensamentos que surgem. Eles estão te guiando para uma solução ou apenas alimentando a confusão? Essa pergunta simples pode ser o começo da transformação, porque quando você muda o que pensa, muda também o que sente e como age. A maioria das pessoas acredita que é vítima de tudo o que sente, mas o estoicismo ensina que você não é prisioneiro dos seus pensamentos. Você é o responsável por eles. Você pode treiná-los, como se treina um músculo, e ao treinar, aprende a reagir de outro modo. Em vez de explosões, escolhas. Em vez de descontrole, direção. O segredo está em reconhecer esse espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que habita a sua liberdade. Reflita agora. Quais pensamentos mais perturbam sua mente ao longo do dia? Em quais momentos você percebe que se perdeu em reações automáticas? A primeira mudança vem da consciência. Quando você começa a observar o que pensa, abre espaço para decidir como quer reagir. A mente deixa de ser uma tempestade e se torna uma bússola. E essa é a primeira chave para não perder mais a calma com nada nem com ninguém. Assumir o controle da própria mente. Vamos agora explorar uma das maiores causas da perda de serenidade: o apego ao que não está nas nossas mãos. Existe um ponto onde grande parte da frustração humana nasce, e ele está na tentativa constante de controlar o que não se pode controlar. A filosofia estoica nos alerta: quanto mais você tenta dominar o que está fora do seu alcance, mais preso você fica. É como tentar segurar o vento com as mãos. Você só se cansa e se irrita. Marco Aurélio, que liderou impérios e enfrentou guerras, compreendeu essa verdade de forma profunda. Ele dizia que aquilo que foge ao nosso controle não deve pesar sobre nossa mente. E isso vale para opiniões alheias, decisões dos outros, imprevistos, críticas, perdas. Quando você tenta manipular tudo ao seu redor para ter paz, acaba criando ainda mais perturbação. O caminho contrário, o da aceitação lúcida, é que liberta. Não se trata de se acomodar, mas de saber onde termina o seu campo de ação. Faça o exercício de observar sua vida por alguns instantes. Quais situações te causam raiva ou angústia simplesmente porque você insiste em mudá-las sem ter esse poder? Pode ser o comportamento de um colega de trabalho, o silêncio de alguém querido, ou um evento inesperado que bagunçou seus planos. Cada uma dessas coisas, se estiver fora do seu alcance direto, precisa ser solta. Não porque não importa, mas porque insistir em controlar o incontrolável é se condenar ao desgaste eterno. A sabedoria está em focar no que depende de você. Se algo te incomoda, pergunte-se: posso agir sobre isso? Se sim, haja com firmeza e clareza. Se não, solte com dignidade. O apego desnecessário gera sofrimento. O desapego inteligente traz liberdade. E quanto mais você pratica isso,
mais leve você se torna. Menos afeto por controlar, mais energia para viver com foco e presença. Mas atenção, desapegar não é abandonar ou ser frio. É apenas não colocar sua paz nas mãos de fatores instáveis. É não permitir que as atitudes de outros governem o seu humor. É escolher o que te afeta. E essa escolha nasce de uma mente que compreende que a paz vem de dentro, não de fora. Como disse certa vez um sábio anônimo, a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de força interior diante deles. Pense agora, quais são os pesos que você continua carregando, mesmo sabendo que não pode mudá-los? Será que não é hora de deixar essas cargas no chão? Pratique o desapego emocional de tudo aquilo que escapa ao seu controle direto. Isso vai abrir um espaço precioso dentro de você. Um espaço onde a serenidade pode crescer, mesmo quando o mundo lá fora estiver desorganizado. Ao aprender a soltar o que escapa ao seu domínio, você se aproxima de outra verdade poderosa: a importância de focar no momento presente. Muitas das perturbações que enfrentamos nascem do excesso de passado ou da antecipação do futuro. A mente, quando desatenta, se apega a lembranças ou se projeta em preocupações. E assim, negligencia o único tempo que realmente importa, o agora. Viver plenamente o presente é um dos pilares mais transformadores da filosofia estoica. Epicteto nos alertava para esse erro comum, o de viver nas sombras do que já passou ou na ansiedade pelo que ainda não veio. O passado não pode ser alterado, e o futuro é apenas uma hipótese. Quando você coloca sua atenção total no instante que está diante de você, algo extraordinário acontece. Você recupera o controle sobre si mesmo. Sua energia deixa de ser desperdiçada com lamentações ou projeções e passa a ser canalizada para a ação lúcida. Um exercício prático disso é observar a sua respiração. Ela sempre acontece no presente, sempre aqui, sempre agora. Ao trazer a mente para esse ritmo natural, você ancora sua consciência no que está ao seu alcance. E isso tem um impacto imediato. Menos ansiedade, mais clareza, mais poder de decisão. Cada vez que você se pega preocupado com algo que ainda não aconteceu, pergunte-se: existe algo que eu possa fazer neste exato momento? Se a resposta for não, volte para o agora. Viver no presente não é ignorar o passado, nem deixar de planejar o futuro. É, antes, colocar cada coisa no seu lugar. Você pode sim aprender com o que já viveu e se preparar para o que virá, mas sem se aprisionar. O presente é o campo onde todas as ações reais acontecem. É aqui que você respira, escolhe, reage, cria. Quando você se distrai do agora, perde a chance de fazer a única coisa que realmente transforma a sua vida: agir conscientemente. Reflita sobre seus últimos dias. Quantas vezes você ficou paralisado por algo que já aconteceu ou pelo medo de algo que ainda não existe? Quantas horas de vida foram consumidas por pensamentos que não tinham utilidade prática naquele momento? Esse tipo de distração nos enfraquece por dentro, mas ela pode ser revertida com pequenos atos de presença. Um passo de cada vez, um foco renovado a cada manhã. Viver no presente é um ato de coragem, porque exige que você esteja inteiro, sem fuga, sem distração. E é nesse estado que mora a verdadeira força. A partir do agora, você pode mudar atitudes, iniciar novos hábitos, tomar decisões melhores. O estoicismo nos convida a voltar com frequência ao que está diante de nós. E ao fazer isso, começamos a ver que não é o tempo que nos escapa. Somos nós que muitas vezes escapamos dele. Agora que você compreende a força que existe em viver o presente, é hora de dar um passo além e aprender a transformar as dificuldades em aliados. Para os estoicos, os desafios não são armadilhas do destino, mas oportunidades ocultas de crescimento. A vida vai trazer obstáculos, isso é certo, mas o modo como você os interpreta e lida com eles é o que define se sairão como feridas ou como força. Epicteto costumava dizer que as adversidades são como forjas. É nelas que o caráter é moldado. Se a vida fosse só conforto e facilidade, não haveria espaço para desenvolver virtudes como paciência, coragem e sabedoria. A dor, por mais desconfortável que seja, carrega consigo uma semente de aprendizado. Quando você aceita essa ideia, começa a enxergar cada situação difícil com novos olhos.
não como castigo, mas como um convite à superação. Vamos pensar em exemplos concretos. Imagine que você está enfrentando uma crise no trabalho. Em vez de se fechar na frustração ou na raiva, pergunte-se: o que posso extrair disso? Talvez a resposta venha na forma de novas habilidades, mais resiliência ou mais clareza sobre o que realmente deseja. A mesma situação que poderia te derrubar pode se tornar o impulso que você precisava para mudar de rota, se aprimorar ou amadurecer. Essa mentalidade é libertadora, porque coloca você no centro da sua própria transformação. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você assume o papel de protagonista. Não importa se o desafio veio de fora ou se foi gerado por suas escolhas anteriores. O que importa é o que você decide fazer com ele agora. Ao adotar essa visão, os problemas deixam de ser monstros e passam a ser mestres. Claro, ninguém espera que você goste da dor ou que finja estar tudo bem. O que o estoicismo propõe não é negar o sofrimento, mas escolher o que fazer com ele. Sentir é natural. Sofrer por tempo indefinido, não. A diferença está no olhar. Ao mudar a interpretação, você muda a experiência. A dificuldade que antes parecia insuportável passa a ter um sentido. E quando a vida faz sentido, a dor não paralisa, ela fortalece. Agora é a sua vez de refletir. Qual foi a última dificuldade que você enfrentou? Como você reagiu? Será que houve ali um aprendizado que ainda não foi percebido? A proposta estoica é clara. Use as pedras no caminho para construir degraus. Transforme cada crise em uma chance de se refinar por dentro. E a cada obstáculo superado, você descobre que é mais forte do que imaginava. Compreender que a adversidade pode ser uma professora é abrir espaço para uma lição ainda mais profunda. O papel da mente como arquiteta da realidade. Aquilo que você pensa com frequência molda não apenas sua forma de ver o mundo, mas também como você reage a ele. É por isso que o estoicismo insiste tanto na vigilância sobre os pensamentos. A mente não é apenas um lugar de ideias. Ela é uma fonte de ação. Epicteto afirmava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Esse princípio é poderoso. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação difícil. Uma vê ali um beco sem saída, a outra enxerga uma oportunidade disfarçada. O que muda não é o fato em si, mas o pensamento a respeito dele. Isso mostra que cultivar pensamentos claros, úteis e justos é uma forma de fortalecer a alma. Esse domínio mental não é algo inato, é um treino. Exige observação constante. Durante o dia, quantas vezes você se pega alimentando ideias de fracasso, medo ou raiva? E quantas dessas ideias são verdades absolutas? Na maioria das vezes, são apenas interpretações distorcidas, fruto de emoções mal resolvidas ou padrões mentais antigos. O primeiro passo para mudá-los é identificar quando eles surgem. Depois de identificá-los, questione-os. Pergunte-se: esse pensamento está me ajudando ou me atrapalhando? Ele é baseado em fatos ou em suposições? Ele me aproxima da calma ou da inquietação? Essas perguntas são como faróis internos, iluminando o que está escondido. E com o tempo, sua mente começa a escolher caminhos mais sábios, mais racionais e menos destrutivos. Ao aprender a reorganizar seus pensamentos, você se torna menos reativo e mais consciente. Um comentário rude deixa de ser um gatilho automático para a raiva e vira uma chance de praticar a paciência. Um erro deixa de ser um motivo de vergonha e vira um campo fértil para o crescimento. Essa mudança não é mágica, mas real. A mente passa a trabalhar a seu favor, e não contra você. Reflita agora sobre o que ocupa mais espaço na sua mente. São ideias que te fortalecem ou que te sabotam? A mente não precisa ser um campo de batalha. Ela pode ser um templo de clareza e discernimento. Mas para isso, precisa ser cuidada como se cuida de um jardim, removendo ervas daninhas, cultivando o que dá frutos. E a cada pensamento bem escolhido, você constrói um caminho mais calmo, firme e lúcido. Chegamos agora a uma das lições mais exigentes e também mais libertadoras do estoicismo, o autodomínio. Diferente da ideia comum de força, que muitas vezes é associada à imposição ou ao poder sobre os outros, os estoicos valorizavam a força que nasce de dentro. A verdadeira conquista para eles
não era vencer disputas externas, mas governar a si mesmo. E essa batalha é silenciosa, invisível, constante. Dominar-se é, antes de tudo, reconhecer que os maiores inimigos moram dentro da própria mente. O impulso de reagir com raiva, o desejo de provar algo a qualquer custo, a tendência de buscar culpa em tudo que está fora. Tudo isso precisa ser observado e lapidado. Epicteto dizia que não se pode considerar um homem livre enquanto ele for escravo de suas emoções. Ou seja, a liberdade real é aquela que nasce do controle interno. Mas como exercitar esse domínio no cotidiano? A resposta está em pequenos atos. Quando alguém te desrespeita, por exemplo, você pode escolher entre responder no mesmo tom ou manter a dignidade. Quando uma frustração surge, você pode se entregar à revolta ou acolher o desconforto com sobriedade. Cada escolha como essa é um treino. Um passo em direção a um eu mais forte, mais centrado. A prática do autodomínio não exige perfeição, mas presença. É natural que, vez ou outra, você se irrite ou se sinta tomado por emoções intensas. O importante é perceber isso, respirar e fazer diferente. Não reagir por impulso é um gesto de poder. Controlar-se não é fraqueza, é maturidade. E quanto mais você desenvolve essa habilidade, menos vulnerável se torna ao caos ao redor. Reflita sobre a última vez em que perdeu o controle. O que estava em jogo ali? O que teria acontecido se você tivesse reagido com calma? Ao fazer essas perguntas, você começa a construir o hábito da análise interior, algo essencial para quem deseja viver com mais consciência. E aos poucos, situações que antes te desestabilizavam começam a perder força sobre você. O estoicismo nos lembra que as emoções não são inimigas. Elas apenas precisam ser guiadas, não reprimidas. Ao canalizar sua energia emocional com sabedoria, você transforma reações em respostas, impulso em direção, e assim passa a agir com intenção, não por instinto. Dominar-se é, portanto, um dos maiores atos de liberdade que alguém pode conquistar. É o marco de uma alma que escolheu a virtude como bússola. Tendo compreendido o valor do autodomínio, é hora de falar sobre outro princípio essencial para uma vida equilibrada: a autossuficiência. Em um mundo cada vez mais dependente de validação externa, essa virtude se torna um verdadeiro diferencial. Viver bem sem depender da aprovação dos outros não significa ser indiferente, mas sim saber onde está sua fonte de valor. E para os estoicos, ela nunca está do lado de fora. Marco Aurélio, em seus escritos, enfatizava que aquilo que vem de fora só pode te afetar se você permitir. Quando você compreende isso de verdade, muita coisa muda. As críticas não te derrubam, os elogios não te intoxicam. Você começa a agir por convicção, não por aceitação. Essa liberdade é rara, mas transformadora, porque tira das mãos alheias o controle sobre o seu estado emocional e devolve isso a você. Para aplicar isso na prática, é preciso olhar com honestidade para os próprios hábitos. Quantas vezes você já ficou inquieto esperando uma resposta, um elogio ou um reconhecimento? Quantas decisões já foram moldadas por medo de desagradar? Esse padrão é comum, mas perigoso, porque cria uma dependência emocional sutil que rouba a sua autonomia. O antídoto é fortalecer o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. A autossuficiência começa com pequenos gestos. Escolher o silêncio quando tudo pede aprovação. Manter seus valores mesmo diante de reprovação. Encontrar sentido no que você faz, independentemente de aplausos. Isso exige coragem e também prática. Mas cada vez que você se sustenta em si mesmo, um pouco da ansiedade se dissolve. E no lugar dela, nasce uma paz que não depende de ninguém. É importante entender que autossuficiência não é isolamento. Você pode sim conviver, se relacionar, trabalhar em grupo, mas sem perder o eixo. Quando você se conhece e se respeita, suas conexões se tornam mais saudáveis. Porque você não espera que o outro te complete, apenas compartilha o que já está inteiro. E isso torna tudo mais leve, mais autêntico, mais estável. Reflita agora. De onde você tem buscado seu valor? O quanto da sua autoestima está nas mãos de outras pessoas? Essa reflexão pode ser desconfortável no início, mas é necessária, porque quanto mais você depende do outro para se sentir bem, mais frágil se torna.
A proposta estoica é clara: encontre dentro de si o que o mundo insiste em vender fora. E ali você descobrirá uma liberdade que ninguém pode tirar. Agora que você já compreende o poder de não depender da validação dos outros, é hora de explorar um elemento que sustenta toda essa jornada: o senso comum aplicado com sabedoria. No estoicismo, o senso comum não é aquilo que todos fazem, mas a capacidade de agir com lógica, simplicidade e discernimento diante da vida. É um tipo de inteligência prática que evita exageros e conduz a decisões mais estáveis, mesmo em tempos caóticos. Quando tudo ao redor parece desmoronar, é comum sermos arrastados pela urgência emocional. Mas o senso comum nos convida a desacelerar, a olhar a realidade com mais clareza. Epicteto nos lembrava que a sabedoria não está em saber muitas coisas, mas em saber o que realmente importa. Essa é uma das chaves para viver com menos angústia e mais equilíbrio. Muitas vezes, o que precisamos fazer é bem mais simples do que imaginamos. Em situações de crise, a mente tende a criar cenários extremos. Tudo parece perdido, ou tudo precisa ser resolvido de imediato. Mas, se você se permitir dar um passo atrás, verá que quase sempre há uma solução mais acessível do que a emoção permite enxergar. O senso comum aplicado com calma mostra que às vezes basta dividir um problema em partes menores, começar por algo pequeno e seguir com constância. A clareza surge quando o pânico silencia. Pense na última vez em que você se sentiu completamente sobrecarregado. Qual foi sua reação? Você tentou resolver tudo de uma vez? Agiu por impulso? Ou parou, respirou e pensou no que realmente era necessário? Essa pausa estratégica é uma forma de sabedoria cotidiana. Ela impede que você seja guiado por sentimentos confusos e te convida a agir com mais racionalidade. Com o tempo, isso se torna um hábito e um escudo contra o caos. O estoicismo não ensina a ignorar as emoções, mas sim a dar um lugar certo para elas. Quando a mente está agitada, uma decisão tomada às pressas pode gerar consequências duradouras. Usar o senso comum nesse momento é quase um ato de proteção. É como sair de um ambiente cheio de fumaça para conseguir enxergar melhor. Simplicidade, lógica e reflexão são armas poderosas em um mundo de pressa e ruído. Agora pare e reflita. Você tem buscado soluções simples ou se afunda em dramas complicados? Você age com calma ou se entrega aos exageros da emoção? O bom senso está disponível a qualquer momento, mas precisa ser cultivado. E quanto mais você o pratica, mais ele se torna uma segunda natureza. No fim das contas, não é o tamanho do problema que determina sua paz, mas o modo como você escolhe enfrentá-lo. Depois de entender a força do bom senso diante da confusão, é essencial falarmos sobre o cultivo da tranquilidade mental. Em um mundo barulhento, cheio de cobranças e estímulos constantes, encontrar silêncio dentro de si se torna uma das práticas mais valiosas. O estoicismo não busca apenas ensinar como reagir ao mundo, mas também como preservar a serenidade quando tudo parece exigir respostas imediatas. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem de dentro. Ela não depende do silêncio externo, mas da quietude da alma. Essa quietude não é ausência de pensamento, mas sim um estado de organização interna. Você pode estar cercado de desafios, mas se sua mente estiver bem posicionada, o caos perde o poder de te abalar. Essa serenidade é resultado de prática e intenção. Não se conquista por acaso. A mente agitada é como uma superfície revolta de água. Distorce tudo o que vê. Já uma mente tranquila é como um lago calmo, capaz de refletir as coisas como elas realmente são. Quando você aprende a reduzir o barulho interior, começa a tomar decisões melhores, sofre menos com impulsos e enxerga as situações com mais nitidez. Isso não quer dizer que os problemas desaparecem, mas que você aprende a não amplificá-los. Criar momentos de silêncio na sua rotina é essencial para fortalecer essa tranquilidade. Não precisa ser uma meditação longa ou algo complexo. Às vezes bastam 5 minutos respirando profundamente, sentado em um canto calmo, afastado do celular, longe das cobranças externas. Esses minutos, se feitos com atenção, podem reorganizar a mente e trazer uma sensação de presença que o dia inteiro não conseguiu oferecer.
Outra prática estoica importante é a reflexão diária. Antes de dormir, por exemplo, pergunte-se: o que me tirou a paz hoje? Por quê? Como posso lidar melhor com isso amanhã? Esse exercício simples já era recomendado por Sêneca. Ele dizia que revisitar o dia com honestidade e sem julgamento ajuda a limpar a mente, aprender com os próprios erros e fortalecer o espírito para o dia seguinte. Reflita agora: você tem criado espaços de silêncio dentro do seu cotidiano? Ou sua mente está constantemente sendo alimentada por estímulos externos e pensamentos dispersos? A tranquilidade mental não aparece sozinha. Ela nasce quando você escolhe priorizar o silêncio, a clareza e o descanso interior. E ao fazer isso, você passa a viver com mais profundidade, mais foco e mais harmonia, mesmo em meio aos barulhos do mundo. Ao conquistar momentos de silêncio interior, você começa a perceber outra verdade fundamental. Sua visão de mundo molda a qualidade da sua experiência. Aquilo que você acredita, interpreta e espera tem impacto direto na forma como você reage às situações externas. No estoicismo, cultivar uma visão clara, coerente e equilibrada é mais importante do que tentar controlar as circunstâncias ao redor. E isso é especialmente importante quando você se vê diante de provocações ou conflitos. Epicteto nos alertava que o problema não está no comportamento dos outros, mas na forma como escolhemos responder a ele. Isso pode parecer simples, mas carrega uma profundidade enorme, porque nos convida a mudar o foco. Em vez de gastar energia tentando controlar os outros, olhamos para dentro e assumimos a responsabilidade sobre nossas próprias reações. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque tira o poder do que está fora e devolve o controle a você. Imagine uma situação em que alguém te trata com hostilidade. A resposta instintiva seria reagir na mesma moeda, tentar se defender ou atacar de volta. Mas o estoicismo propõe outro caminho. Antes de reagir, pense: será que essa provocação merece sua energia? Será que vale a pena colocar sua paz em risco por algo que está fora do seu alcance? Muitas vezes, a resposta mais sábia é o silêncio ou uma atitude firme, porém serena. Isso é domínio. Isso é força. A disciplina emocional é um músculo. Você não a desenvolve do dia para a noite, mas com prática contínua. Cada vez que você escolhe não reagir por impulso, esse músculo se fortalece. E aos poucos, as situações que antes te desestabilizavam começam a perder poder sobre você. O mundo continua o mesmo, mas você mudou a forma como se posiciona diante dele. E isso transforma tudo. Reflita agora sobre os momentos em que você se sentiu reativo, dominado pela raiva, pela frustração ou pela mágoa. Será que com outra mentalidade você teria conseguido preservar sua paz? O estoicismo não te convida a ser indiferente, mas a ser seletivo, a escolher com sabedoria onde colocar sua atenção e sua energia. Nem tudo merece resposta. Nem todo ataque precisa de contra-ataque. Às vezes, o maior sinal de força é o silêncio que preserva o equilíbrio. A partir dessa postura, você começa a ver que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Não se trata de se fechar ao mundo, mas de escolher com inteligência como se expor a ele. A reação automática dá lugar à resposta consciente. E com o tempo, isso se torna uma nova maneira de viver, mais calma, mais firme, mais verdadeira com quem você é por dentro. Depois de aprender a responder ao mundo com mais consciência, uma nova virtude ganha destaque: a independência emocional. Essa habilidade é muitas vezes confundida com frieza ou indiferença, mas na verdade ela representa maturidade. É a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o mundo insiste em fragmentar seus sentimentos. Para os estoicos, depender da aprovação ou da crítica alheia para se sentir bem é entregar sua paz nas mãos de fatores inconstantes. Marco Aurélio enfatizava que tudo o que é externo a nós não pode afetar a alma, a não ser que a gente permita. Esse princípio carrega uma força silenciosa. Imagine alguém que só se sente bem quando elogiado, que só acredita em si quando recebe validação de fora. Essa pessoa vive em um eterno sobe e desce emocional, pois seus sentimentos estão nas mãos dos outros.
Já quem desenvolve a independência emocional se torna estável mesmo em mares agitados. Isso não significa fechar-se ao mundo, mas aprender a sustentar-se por dentro. É natural gostar de reconhecimento ou querer ser bem visto, mas quando isso se torna condição para o bem-estar, a liberdade desaparece. O estoico busca encontrar dentro de si mesmo aquilo que o mundo não pode oferecer de forma confiável: estabilidade, autoestima, clareza. Quando essa base interna é firme, a oscilação externa não tem força suficiente para derrubá-lo. Na prática, essa independência é treinada nos pequenos atos. Quando você recebe uma crítica, por exemplo, em vez de reagir com raiva ou tristeza, você pode avaliar: isso tem fundamento? Posso aprender algo aqui? Se a resposta for sim, corrija-se com humildade. Se for não, siga em paz. O mesmo vale para elogios. Agradeça, mas não se deixe embriagar. O elogio sincero é bem-vindo, mas não deve ser o alicerce da sua identidade. Pergunte-se: quanto da sua alegria, da sua motivação, do seu valor pessoal está condicionado ao que os outros dizem ou deixam de dizer? Se a resposta for muito, talvez esteja na hora de reconstruir essa estrutura. Comece pequeno. Reforce aquilo que você sabe sobre si mesmo. Honre suas virtudes mesmo quando ninguém vê. Celebre suas vitórias internas, mesmo que ninguém reconheça. Isso é plantar raízes no solo da autossuficiência. Ao se tornar emocionalmente independente, você também melhora suas relações, porque deixa de cobrar dos outros aquilo que é sua responsabilidade. Isso tira o peso das conexões, evita decepções desnecessárias e traz mais verdade para os vínculos. Quando você não exige que o outro te prove valor constantemente, há mais espaço para o amor genuíno, para o respeito mútuo e para a convivência sem dependência emocional. Com o fortalecimento da independência emocional, você se torna capaz de enxergar com mais clareza quais batalhas realmente merecem ser travadas. Em vez de se desgastar tentando corrigir o mundo inteiro, você passa a direcionar sua energia para aquilo que realmente transforma: a própria mente, as próprias ações. Nesse ponto, o estoicismo convida a um tipo de poder silencioso. Aquele que não precisa provar nada, apenas sustenta sua coerência com firmeza. Essa firmeza é sustentada por uma visão realista da vida. Os estoicos sabiam que as adversidades são parte inevitável da existência. Não se trata de buscar um caminho sem dor, mas de caminhar com mais sabedoria por entre os espinhos. Quando você aceita essa realidade, para de se assustar toda vez que algo sai do controle. A mente se torna mais preparada e o coração mais resistente. Não há mais surpresas quando a dor aparece, apenas um novo exercício de virtude. Uma das maneiras mais eficazes de aplicar isso é desenvolver o hábito de antecipar os desafios. Sêneca ensinava a prática da premeditatio malorum, a visualização dos possíveis obstáculos do dia. Isso não é pessimismo, mas preparação. Ao imaginar o que pode dar errado, você se fortalece para lidar com essas situações quando, ou se, elas acontecerem. E quando não acontecerem, você estará ainda mais grato e em paz. Além disso, essa prática ensina a relativizar. Algo que hoje parece enorme pode, sob outra perspectiva, ser apenas um incômodo passageiro. Quantas vezes você já se viu angustiado por algo que, dias depois, perdeu totalmente a importância? A sabedoria está em perceber isso antes da tempestade emocional. A mente preparada não evita o desconforto, mas impede que ele se transforme em catástrofe interna. Também é importante entender que aceitar a dor não é o mesmo que se resignar. É apenas reconhecer que ela faz parte do caminho. A dor pode ser usada como instrumento de lapidação. Quando algo te frustra, te desafia ou te contraria, há ali uma chance de se observar mais profundamente, de ver como reage, o que sente, que pensamentos surgem. Esse autoconhecimento é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Reflita: como você tem lidado com os imprevistos e os momentos de frustração? Você se debate ou observa? Você resiste ou aprende? O que o estoicismo nos mostra é que cada desconforto traz consigo uma possibilidade de fortalecimento. E quanto mais você caminha com essa mentalidade, mais se surpreende com sua própria resiliência. A dor deixa de ser algo a ser evitado a qualquer custo
e se torna uma mestra silenciosa que ensina lições que o conforto jamais poderia oferecer. A essa altura, fica claro que viver bem exige muito mais do que reagir aos acontecimentos. É preciso construir uma postura consciente diante da vida. Uma das formas mais poderosas de fazer isso é cultivando o hábito da reflexão diária. Os estoicos enxergavam o ato de refletir não como algo teórico, mas como uma prática fundamental para a clareza, o equilíbrio e o aprimoramento contínuo. É na análise das próprias ações que a alma se refina. Sêneca recomendava que cada pessoa, ao final do dia, revisasse tudo o que pensou, sentiu e fez, sem culpa, mas com honestidade. Ele acreditava que essa revisão íntima era o caminho para o progresso real, porque é nesse momento silencioso que você percebe onde errou, onde exagerou, onde poderia ter sido mais firme, mais justo ou mais paciente. Não se trata de um exercício moralista, mas de um diálogo interno com sabedoria e propósito. Incorporar esse hábito à sua rotina é mais simples do que parece. Basta um momento de silêncio antes de dormir. Feche os olhos e pergunte-se: onde perdi o controle hoje? Por que isso aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? Esse tipo de autoanálise cria consciência. E com consciência vem escolha. O que antes era automático passa a ser deliberado. Você não vive mais no piloto automático, mas com intenção. Com o tempo, essa prática também fortalece a coragem de se encarar. Porque exige humildade reconhecer os próprios excessos, as próprias falhas. Mas também é nessa honestidade que você encontra dignidade. Cada vez que se olha com verdade, está dizendo a si mesmo: eu me levo a sério, quero ser melhor. Isso, por si só, já é um passo enorme em direção ao autodomínio. Além disso, refletir diariamente também ajuda a identificar padrões mentais e emocionais que se repetem. Talvez você perceba que a mesma irritação retorna com determinada pessoa ou situação, ou que certos pensamentos negativos são recorrentes. Essas percepções são chaves. Com elas, você começa a entender o que precisa ser ajustado, dissolvido ou cultivado. A alma, assim como o corpo, também precisa de treino, de cuidado e de observação constante. Reflita: você tem reservado algum momento para se ouvir de verdade? Ou sua rotina te empurra de um dia para o outro sem pausa? A reflexão não exige muito tempo, mas exige presença. E ela pode ser o ponto de virada entre uma vida levada no impulso e uma vida construída com consciência. O estoico não busca perfeição, mas sim progresso, e todo progresso começa por enxergar com clareza onde estamos agora. Ao aprofundar o hábito da reflexão, você começa a perceber com mais nitidez como pequenas escolhas diárias moldam o seu estado mental. E uma das decisões mais significativas que se pode tomar é a de cultivar o foco. Em um mundo que grita por atenção a cada segundo, manter a mente concentrada se tornou um verdadeiro ato de resistência. O estoicismo reconhecia o valor da atenção como um poder que não deve ser desperdiçado. Quando sua atenção está dispersa, sua energia também está. E sem energia não há ação coerente nem progresso. O filósofo estoico Aristo de Quío dizia que aquele que não consegue controlar sua atenção também não consegue controlar suas emoções. Isso porque a mente desatenta é como um campo aberto. Qualquer pensamento, qualquer ruído, qualquer opinião consegue entrar, bagunçar e provocar reações desnecessárias. O foco é o escudo contra essa invasão. Ele permite que você escolha o que merece importância. E isso começa com o reconhecimento de que nem tudo precisa da sua resposta imediata. Um comentário maldoso, uma notícia alarmante, uma distração digital, nada disso precisa ser aceito como prioridade. Quando você treina o foco, desenvolve também o filtro. E esse filtro é essencial para manter a mente limpa e a vida alinhada com seus valores. Na prática, cultivar o foco exige intencionalidade. Comece identificando o que mais te distrai. São redes sociais, pensamentos ansiosos, conversas irrelevantes. Depois disso, estabeleça limites claros. Crie momentos no dia em que sua atenção será canalizada para uma única coisa: um trabalho, uma conversa, uma leitura, um descanso verdadeiro. O foco cresce com o treino e desaparece com a negligência.
Além disso, o foco também está relacionado com a capacidade de dizer não. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados não por excesso de tarefas, mas por falta de escolhas claras. Ao aceitar tudo, perdemos direção. O estoicismo nos convida a viver de forma deliberada, escolhendo com consciência o que merece espaço em nosso dia. Cada não dito ao supérfluo é um sim dito ao essencial. Reflita. Como você tem usado sua atenção? Ela está sendo desviada por estímulos aleatórios ou está sendo investida no que realmente importa? O foco é uma das formas mais puras de presença, e a presença é a base da ação consciente. Ao aprender a proteger sua atenção, você não apenas melhora sua produtividade, você cuida da sua mente, e isso, no fim das contas, é um dos maiores gestos de autocuidado que alguém pode ter. Com o foco fortalecido, você começa a trilhar um caminho de maior disciplina e clareza. Mas essa jornada também exige algo que parece paradoxal: aceitar os limites da própria influência. Muitas pessoas sofrem por querer controlar tudo, desde o comportamento dos outros até os resultados de suas ações. O estoicismo ensina que há grande poder em reconhecer os limites do que depende de nós e fazer as pazes com o resto. Essa aceitação não é passividade, mas lucidez. Você age com excelência no que está ao seu alcance e solta o que não está. Epicteto reforçava essa divisão o tempo todo. Há coisas que estão sob nosso poder e outras que não estão. Essa distinção simples é libertadora, porque ao respeitar esse limite, você gasta menos energia com frustrações e mais com aquilo que realmente pode ser transformado por suas escolhas. Na vida prática, isso significa que você pode se esforçar, mas não pode garantir o resultado. Pode ser honesto, mas não pode impedir que te julguem mal. Pode amar profundamente, mas não pode controlar como o outro se sente. Esse entendimento reduz os atritos internos e traz uma forma de serenidade duradoura. É uma postura madura, que evita o sofrimento inútil e abraça a realidade com coragem. Claro, viver assim exige prática. A mente tende a se apegar ao controle como uma forma ilusória de segurança. Mas quanto mais você tenta dominar o incontrolável, mais vulnerável se torna. O desapego, nesse caso, não é desinteresse, mas sabedoria. É escolher direcionar sua força para onde ela realmente tem efeito. Isso te torna mais eficiente, mais estável e menos dependente das incertezas da vida. Essa visão também traz leveza, porque, ao soltar o peso de controlar tudo, você se abre para viver com mais presença e flexibilidade. Nem tudo precisa sair como planejado. Nem todas as pessoas precisam agir da forma ideal. Quando você aceita isso, se torna mais resiliente. Aprende a adaptar, a improvisar, a confiar na própria capacidade de lidar com o que vier. Isso, por si só, já é uma forma profunda de liberdade. Pense agora. Quantas vezes você se desgastou tentando mudar algo que não estava ao seu alcance? O que teria acontecido se naquele momento você tivesse focado apenas no que podia fazer com dignidade e clareza? O estoicismo ensina que a verdadeira tranquilidade vem dessa sabedoria, saber onde termina sua influência e aceitar com serenidade tudo que escapa a ela. E é nesse ponto que nasce a verdadeira força. Ao reconhecer os limites do próprio alcance, nasce dentro de você uma liberdade mais sólida, que não depende das circunstâncias para existir. E com ela vem uma compreensão ainda mais elevada, o valor da intenção por trás de cada ato. No estoicismo, o que realmente importa não é se você foi bem-sucedido ou aplaudido, mas se você agiu de acordo com seus princípios. A intenção é a raiz da virtude, e a virtude é o verdadeiro critério de uma vida bem vivida. Isso significa que, mesmo quando o mundo não responde como você esperava, sua consciência pode permanecer leve, porque você sabe que fez o que era certo, mesmo que ninguém tenha percebido. Marco Aurélio escreveu que a recompensa de uma boa ação está no próprio ato e não no reconhecimento externo. Essa é uma visão que resgata a dignidade pessoal, a ideia de que você não precisa ser visto, compreendido ou elogiado para agir com integridade. Quando você age movido por valores, e não por vaidade, você se fortalece por dentro, porque sabe que está alinhado com quem deseja ser. Esse alinhamento cria uma paz profunda.
Você para de depender do aplauso para se sentir capaz e do resultado para validar seu esforço. Sua motivação deixa de ser frágil e a vida começa a fazer mais sentido, mesmo nos momentos difíceis. Praticar isso, no entanto, exige atenção constante. A mente facilmente escapa para o desejo de aprovação, para a comparação com os outros ou para a ansiedade por resultados. Mas o estoico retorna ao essencial. Isso que estou fazendo é justo? É coerente com meus princípios? É o melhor que posso oferecer agora? Ao responder sim a essas perguntas, você se fortalece, mesmo que o mundo esteja em silêncio ao seu redor. Esse tipo de postura gera outro benefício importante: a estabilidade emocional. Quando sua ação é guiada por valores e não por reações, você se torna menos instável. Não importa se o dia foi bom ou ruim, se te aplaudiram ou ignoraram, você se mantém inteiro. Isso reduz as oscilações emocionais, as crises de identidade e os arrependimentos, porque sua bússola está firme, apontando sempre para o norte da consciência. Agora reflita: quantas vezes você se sentiu frustrado por ter feito algo certo e não ter sido reconhecido? E se no lugar da frustração, você tivesse encontrado contentamento apenas por saber que agiu com retidão? Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Valorize a intenção limpa. Haja com verdade, com coragem, com virtude, porque, no fim das contas, é isso que define a nobreza do seu caminho. Não o que você conquista, mas como você caminha até lá. Com a intenção como bússola, seu caminho se torna mais estável. E à medida que essa estabilidade cresce, surge um novo desafio: manter a mente focada na realidade, sem se perder em ilusões. Uma das grandes armadilhas do ser humano é criar expectativas irreais sobre o mundo, as pessoas ou sobre si mesmo. Quando a realidade não corresponde a essas imagens mentais idealizadas, a frustração é inevitável. O estoicismo propõe uma abordagem mais lúcida e menos fantasiosa. Sêneca nos lembra que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, muitas vezes não é o que de fato acontece que nos abala, mas aquilo que esperávamos que acontecesse. Criamos filmes mentais, alimentamos fantasias de perfeição, e quando a vida mostra seu ritmo natural, imperfeito, instável, imprevisto, reagimos com decepção. Mas se você aprende a ver as coisas como elas são, com sobriedade, essa decepção perde a força. Isso não quer dizer que você deve viver sem sonhos ou metas, mas que precisa diferenciar esperança de ilusão. Esperar algo com consciência é diferente de depender emocionalmente desse algo para estar bem. O estoico compreende que nem sempre as coisas vão sair conforme o planejado, e por isso ele se prepara, não com pessimismo, mas com realismo. Ele age, mas não se agarra aos frutos. Ele sonha, mas mantém os pés no chão. Essa visão traz maturidade emocional. Quando você aprende a enxergar as pessoas com seus limites, os projetos com seus riscos e os dias com suas imperfeições, você sofre menos, porque entende que tudo faz parte do jogo da vida. E com essa aceitação serena, a resiliência cresce. Você aprende a se adaptar, a continuar mesmo quando algo não corresponde à sua expectativa inicial. A realidade se torna sua aliada, não sua inimiga. Na prática, comece observando onde você costuma se frustrar mais. É com os outros? Com você mesmo? Com situações que não seguem seu plano? A cada expectativa rompida, pergunte: isso era realista ou eu idealizei demais? Essa pergunta simples pode evitar inúmeros sofrimentos. E com o tempo, sua mente se torna mais preparada para lidar com a verdade das coisas, com menos fantasia e mais sabedoria. Reflita: quantas vezes a expectativa exagerada te afastou da paz? Quantas vezes a ilusão custou mais caro que o problema real? O estoicismo ensina que aceitar a realidade como ela é não significa se render, mas agir com mais clareza. E quanto mais realista você for, mais firme será a sua caminhada, porque estará livre das armadilhas do pensamento mágico e guiado pela lucidez de quem enxerga com os olhos bem abertos. À medida que você substitui ilusões por realismo, começa a cultivar uma postura mais centrada diante da vida. Mas, inevitavelmente, surgirão situações que colocam em xeque sua capacidade de manter o equilíbrio: ofensas, rejeições, julgamentos. Nessas horas,
O impulso de reagir com raiva, defesa ou ressentimento costuma ser automático. O estoicismo, no entanto, oferece outra via, uma que exige mais força, mas também oferece mais paz. A escolha consciente de não se deixar afetar. Quando alguém nos ataca ou desrespeita, é natural que o corpo reaja. O coração acelera, a mente busca uma resposta à altura e a emoção quer explodir. Mas o estoico observa antes de agir. Ele se pergunta: isso realmente merece minha energia? A atitude dessa pessoa altera em algo o que eu sou? Na maioria das vezes a resposta é não. E com essa resposta, ele escolhe manter sua dignidade. Manter a calma diante da provocação não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio interno. Não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de perceber que reagir com fúria apenas prolonga a perturbação. Como Epicteto ensinava, a verdadeira força está em não permitir que a maldade dos outros transforme sua virtude em veneno. Você não pode controlar a boca dos outros, mas pode controlar o que entra no seu coração. Na prática, é possível treinar essa postura. Quando se sentir ofendido, respire fundo antes de qualquer reação. Observe o que está acontecendo dentro de você. É orgulho ferido? Medo de parecer fraco? Desejo de revanche? Cada emoção revela uma crença por trás dela, e muitas dessas crenças são construções frágeis do ego. Questionar isso é o primeiro passo para a liberdade emocional. Você também pode mudar o foco da situação. Em vez de pensar, por que essa pessoa falou isso de mim? Experimente refletir. O que isso revela sobre ela? Muitas vezes, a agressividade alheia é um reflexo de insegurança, frustração ou ignorância. Ao entender isso, a necessidade de revidar desaparece. Você se torna espectador de uma peça que não precisa encenar, e essa distância emocional preserva sua paz. Reflita. Quantas vezes você perdeu a calma por algo que, horas depois, já havia perdido o sentido? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas com um simples silêncio? O estoicismo não propõe submissão, mas discernimento. Você tem o direito de se defender, de se posicionar, mas escolha o momento, a energia e a intenção com sabedoria. A serenidade, nesses casos, vale mais do que qualquer vitória no campo da ofensa. Ao aprender a não reagir impulsivamente às provocações, você começa a experimentar uma paz mais duradoura, aquela que nasce não da ausência de conflitos, mas da sua postura diante deles. E essa postura se fortalece ainda mais quando você compreende o verdadeiro significado da palavra resiliência. Para os estoicos, ser resiliente não é apenas suportar, mas transformar. É usar o atrito da vida como ferramenta de refinamento interior. Marco Aurélio, cercado por guerras, traições e doenças, escreveu que a alma humana é como fogo. Tudo o que é lançado nela se transforma em chama. Ou seja, as dificuldades que enfrentamos podem nos queimar ou nos iluminar, e a diferença está na forma como escolhemos lidar com elas. A adversidade é inevitável, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes opcional. Ele depende do quanto você resiste, luta contra ou se recusa a aprender. Ser resiliente é entender que cada desafio carrega em si uma lição. Não é uma lição escrita em letras claras, muitas vezes é sutil, camuflada no desconforto, mas está lá. Se algo doeu, há algo a ser visto. Se uma situação se repete, há um padrão a ser quebrado. E se você prestar atenção, começa a enxergar essas dificuldades como portais para se tornar alguém mais forte, mais lúcido e mais justo consigo mesmo. É preciso cuidado, porém, para não confundir resiliência com endurecimento. Ser resiliente não é ficar insensível, é continuar sentindo sem se deixar paralisar. É chorar se for preciso, mas seguir em frente com o coração limpo. É permitir-se cair, mas levantar com mais sabedoria do que antes. É não negar a dor, mas também não se apegar a ela como identidade. A dor passa, e quando ela passa, algo em você pode ter crescido. Na prática, comece a observar como você lida com as situações difíceis. Você costuma se fechar, reclamar, se vitimizar, ou consegue buscar um sentido, por menor que seja, no meio da turbulência. Não é fácil, mas é possível. E quanto mais você exercita essa forma de ver o mundo, mais a vida deixa de parecer um campo de batalha e passa a ser um campo de treino,
onde cada golpe recebido é também um convite para evoluir. Pense agora nas últimas situações que te exigiram resiliência. O que elas te ensinaram? Como você saiu delas? Mais amargo ou mais forte? O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas oferece uma lente poderosa, a de que a dor, se bem compreendida, pode se tornar uma das maiores aliadas na construção de quem você está se tornando. E é justamente nessa lente que mora a sabedoria que muitos procuram a vida inteira. Compreendida a resiliência como um instrumento de transformação, o passo seguinte é cultivar uma presença contínua. Isso significa estar inteiro no momento em que se vive, sem ser arrastado por fantasmas do passado ou por ansiedades do que ainda não chegou. Os estoicos valorizavam profundamente esse tipo de atenção. Para eles, viver bem era estar desperto, não fisicamente, mas espiritualmente atento a tudo o que se passa dentro e fora de si. É fácil perceber como a mente humana se dispersa. Estamos aqui, mas pensando em outra coisa. Estamos ouvindo, mas planejando a próxima resposta. Isso cria uma vida fragmentada, onde poucas experiências são realmente vividas com profundidade. Marco Aurélio dizia que o homem vive apenas o instante presente, todo o resto ou já passou ou é incerto. Essa frase, quando verdadeiramente compreendida, muda a forma como você se relaciona com o tempo. Estar presente não é se desligar do passado ou ignorar o futuro, mas sim reconhecer que as ações reais acontecem apenas no agora. É neste momento que você pode mudar um hábito, oferecer perdão, respirar fundo, fazer diferente. Nada pode ser feito ontem, nada pode ser feito amanhã. O presente é o único espaço onde a vida se manifesta e onde a virtude pode ser exercida. Essa clareza elimina distrações e traz poder para suas escolhas. No cotidiano, estar presente exige treino. Requer que você desacelere internamente, mesmo que o mundo ao seu redor esteja correndo. Você pode começar com ações simples: comer sem olhar para o celular, ouvir alguém com atenção plena, observar seus pensamentos sem julgá-los. A atenção plena é como um músculo que precisa ser fortalecido todos os dias. E quanto mais forte ele fica, mais você se torna dono da sua própria experiência. Outro benefício da presença é o aumento da clareza emocional. Muitas vezes nos sentimos mal e não sabemos o motivo. Estamos tão desconectados de nós mesmos que não conseguimos nomear o que sentimos, muito menos transformar. A presença aproxima. Ela nos permite ver os pensamentos como eles são, antes que se tornem reações. Ela revela o que realmente nos afeta e o que apenas parecia importante sob a névoa da distração. Reflita. Você tem vivido seus dias de forma consciente ou tem sido levado pela pressa e pela dispersão? Que momentos do seu dia poderiam ser vividos com mais atenção, mais presença? O estoicismo não exige que você pare o mundo para meditar, mas convida você a voltar para si sempre que possível, porque é nesse retorno silencioso que você encontra direção. E quem sabe onde está, sabe também onde quer chegar e como deseja caminhar. Com a presença fortalecida, surge uma nova dimensão da consciência, o entendimento de que tudo o que você cultiva internamente se manifesta no modo como você vive. A serenidade, o foco, o senso de justiça, tudo isso começa na mente e reflete em cada atitude, cada palavra, cada escolha. O estoicismo nos lembra que a verdadeira transformação não é barulhenta. Ela acontece em silêncio, na intimidade dos pensamentos e nas pequenas decisões que moldam o seu caráter. Essa transformação não precisa ser anunciada. Ela é sentida. Quem pratica os princípios estoicos com sinceridade não busca aplauso, busca coerência. E com o tempo, essa coerência passa a ser percebida pelos outros, não pela aparência ou pelos discursos, mas pela constância da sua postura. Quando você reage com calma ao caos, quando responde com dignidade a provocações, quando age com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, é aí que sua força silenciosa se revela. Mas para que isso aconteça, é preciso vigilância constante. O mundo está sempre testando os seus limites. A cada dia surgem situações que desafiam sua paciência, sua honestidade, sua empatia. E o estoico não se ilude achando que já superou tudo. Ele permanece atento.
Não por medo de errar, mas por respeito ao processo. Ele sabe que a virtude não é um ponto de chegada, mas um caminho que precisa ser percorrido todos os dias. Esse caminho não precisa ser perfeito. Haverá quedas, deslizes, momentos de dúvida, e está tudo bem. O importante é não perder o compromisso com o crescimento. É aceitar os próprios erros sem se condenar, aprendendo com cada falha. O estoicismo não exige santidade, exige integridade. É a disposição de continuar tentando, de refazer o trajeto com humildade sempre que necessário. Nesse processo, o julgamento dos outros se torna secundário. Você para de viver em função do que esperam de você e passa a agir conforme seus próprios princípios. Isso traz liberdade, porque você não precisa mais provar nada. Você vive em paz por saber que está fazendo o seu melhor, dentro dos seus limites, com o máximo de consciência possível. E essa paz, uma vez conquistada, se torna seu maior bem. Agora reflita, em que áreas da sua vida você ainda age mais para agradar do que por convicção? Quais valores têm guiado suas decisões no dia a dia? O estoicismo ensina que uma vida bem vivida não precisa de espetáculo, precisa de verdade. E essa verdade começa no pensamento, passa pela atitude e se torna exemplo, não para impressionar, mas para inspirar. E quem vive assim, mesmo em silêncio, se torna luz na escuridão dos dias comuns. Ao percorrer todos esses ensinamentos estoicos, você começa a perceber que a calma, a força e a clareza que tanto busca não estão em algo distante, estão dentro de você, esperando para ser despertadas. A jornada que começa com a compreensão da mente passa pelo desapego, atravessa a dor e se fortalece na presença, termina com uma certeza. O verdadeiro poder não é dominar o mundo, mas a si mesmo. Essa jornada não se resume a conceitos filosóficos. Ela é prática. Está no modo como você reage quando é contrariado, no modo como lida com a rotina, com as expectativas, com a raiva, com a alegria. Está em como você escolhe agir, mesmo quando ninguém está vendo. O estoicismo te chama para esse lugar, onde a responsabilidade é sua e a liberdade também. E quando você compreende que a sua mente é o campo mais importante que precisa ser cultivado, tudo muda. Os obstáculos continuam existindo, as pessoas continuarão sendo como são. A vida manterá seus altos e baixos, mas dentro de você, algo se reorganiza. O caos de fora já não ecoa com tanta força, porque por dentro, há direção, a estrutura, a consciência. E com isso, você começa a caminhar com mais firmeza, mesmo em terrenos incertos. A verdadeira transformação não precisa de pressa. Ela exige paciência, repetição, presença. E mesmo que em certos momentos você se desvie, o caminho estará sempre ali. Os princípios estoicos são como marcos ao longo da trilha. Você pode voltar a eles sempre que precisar. Basta respirar, refletir e retomar o compromisso com o que realmente importa. Nenhuma queda é final para quem está disposto a se levantar com mais sabedoria. Lembre-se, o estoicismo não promete uma vida fácil, mas oferece uma vida forte, uma vida onde os desafios não quebram, apenas lapidam, onde a paz não vem da ausência de problemas, mas da profundidade da alma que aprendeu a enfrentá-los. Você já deu os primeiros passos. Agora é só continuar, um pouco a cada dia, com verdade, com coragem, com calma. E se você quer seguir expandindo esse caminho de clareza e firmeza interior, recomendo que continue com a playlist Sabedoria Estoica. Nela, você vai encontrar reflexões que aprofundam tudo o que falamos aqui, com ainda mais exemplos, práticas e insights para aplicar na sua vida. Porque crescer por dentro é uma escolha diária, e você não está sozinho nessa jornada.